Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho do assunto aqui. A gente já falou no programa sobre a parceria da BCCMM com o sistema FAENG-Senar com o programa Formação por Competência. Ao todo, são 10 módulos que englobam temas como manejo, gestão do aras e muito mais. A gente acompanhou a aula do módulo Tratador de Equídeos com o instrutor Rivaldo Nunes. E a gente vai ver agora como foi a abordagem do profissional em caso de suspeita de doenças. Seja no verão, seja no inverno, no calor ou no frio, em qualquer época do ano, os marchadores estão sujeitos a se contaminar com algum tipo de doença. Agora, se chega um caso desse no aras, quais são os procedimentos que o tratador deve adotar? Será que os alunos do curso de Formação por Competências do Senar, em parceria com a BCCMM, têm essa resposta na ponta da língua? Vamos lá ver? Primeiro a gente tem que chamar o médico veterinário, né? Saber se ele está, se o animal está com alguma enfermidade que é muito grave. Primeiro você vai afastar, porque se for contagioso ou não, o dependente vai resolver. Depois analisar, ver o que pode ser e chamar o veterinário para avaliar certo, fazer o exame, para dar um resultado. Agora, antes de chamar o veterinário, não tem nada que você possa fazer para ver ali como é que ele está, a situação dele, que doença que poderia ser? Tem, dependendo da doença tem sim. Dependendo do grau que tiver, a gente consegue fazer algumas coisas, né? Alguns procedimentos. Tipo o quê? Por exemplo, o tratador hoje, ele consegue, por exemplo, passar uma sonda, olhar questão de febre. Doença infecciosa é separar o animal. No caso, você vê que o animal não seja infeccioso, mas, sei lá, uma picada de cobra. Aí você pode entrar com soro, né? E com um remédio específico. Mas antes de entrar com remédio, você não tem que analisar ele de alguma forma, não? Olhar, sei lá, alguma coisa nele? Tô tentando te dar uma dica, hein? Tá. No caso, você avaliar o animal, olhar a mucosa dele, olhar a estrutura dele, se ele não tá anêmico, né? Sim, visualmente olhando. O primeiro procedimento, né, é pegar o animal, retirar de baia, mensurar temperatura, olhar se está desidratado, olhar a mucosa e depois o procedimento o veterinário vai vir estar fazendo, né? Se é uma doença que vai transmitir, uma raiva, algo do tipo, aí o veterinário vai estar vindo e orientando a gente o que a gente pode fazer. Tá seguro aí da sua resposta? Sim. Beleza, vamos perguntar ao professor então o que ele acha, beleza? Pra ver qual a nota, né? Vamos lá falar com ele? Vamos. Mas antes, um bate-papo com o instrutor do curso para analisar as respostas dos alunos. Rivaldo, o que você pôde destacar de cada resposta dos seus alunos que eles aí chegaram mais perto, acertaram? Sim, os meninos responderam alguns aspectos importantes no exame do cavalo que está apresentando qualquer problema. Então o Matheus falou um aspecto, o Pablo falou outro e o Jonathan falou outro. O Jonathan foi mais preciso na resposta, mas as respostas foram complementares. Agora explica pra gente como que é feito cada procedimento desse. A mucosa, por exemplo, como que você olha a mucosa do cavalo e sabe se ela está saudável ou não? A gente vai olhar a mucosa ocular da boca, né, da vulva do animal e você vai verificar se essa mucosa está com uma coloração normal ou alterada, mais anêmica, né, mais pálida ou mais hiperêmica ou irritada, ou você tem alguma secreção ocular, né, por exemplo. E a temperatura, como que faz para medir? A gente mede a temperatura via retal. Então imobiliza o animal num brete e mede com um termômetro digital. E qual que é a temperatura ideal? E a partir de quanto que já dá para perceber que o animal não está bem? Perfeito. A temperatura normal do equino adulto é de 37,8 graus centígrados até 38,8 graus centígrados. Então, se o animal tiver aí, por exemplo, acima de 39,5 graus centígrados, ele está com febre. Já é preocupante. Uma hipertermia. E tem que medir essa temperatura com o animal à sombra. Ou se ele estiver no sol, você deixa pelo menos 30 minutos à sombra. E o pulso, como faz? O pulso a gente mede na artéria digital palmar. Então a gente observa a pulsação do animal. E o normal de um equino adulto é de 28 a 40 batimentos por minuto. Como que analisa o comportamento do cavalo ou da égua? Então, se o tratador lida com aquele animal todo dia, ele percebe o animal na baia ou solto no pasto, se o animal está com um comportamento diferente dos outros dias.
se ele está deitando com frequência, se ele está afastado dos outros animais, né? Se ele não está bebendo água, ou se ele não está consumindo volumoso, se ele não está consumindo a ração, ou se ele monta no animal e o animal apresenta-se diferente, com resistência para andar, né? Então ele já observa se esse comportamento está anormal. Que tipo de prevenção, quais os procedimentos, Pablo? Cita um deles que a gente pode prevenir para esse cavalo, para esse animal, não ter nenhuma doença. Vacinação. Vacinação. E você, Jonathan, o que você faria? Manejo correto, né? Tratando direito, com as vacinações em dia e água limpa, a baia estando sequinha, sem nenhum fungo. Eu acho que é os primeiros passos para o cavalo estar bem cuidado. Matheus, e você, o que você faria para prevenir as doenças? Além dos dois que o Deus falou, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, né? Fumigação com protocolo, vacinação. Rivaldo, os meninos estão sabendo mesmo, né? Bom, Tá tudo certo? Sim, é bom sinal que eles estão prestando atenção, né? Assimilando bem as informações. Isso é muito bom. E que dica que a gente pode deixar aí para o pessoal que está assistindo o MMTV? Sim, então é importante pensar no bem-estar dos nossos cavalos, né? Então, antes de ter um cavalo, é preparar bem o ambiente dele e já tendo o cavalo, então cuidar bem, capacitar bem as pessoas que vão cuidar dos cavalos. Aí nós teremos um cavalo que possa desempenhar suas funções com mais qualidade. E acompanhe o MMTV que vai ter mais dica do curso por aqui, viu?